Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o economista e escritor Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo Nogueira tem 69 anos. Foi vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, de 2015 a 2017. Também foi diretor executivo no FMI pelo Brasil e mais 10 países em Washington, de 2007 a 2015. Em 2024, publicou pela editora Contracorrente o livro Estilhaços, que reúne contos e crônicas. Paulo Nogueira, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu, eu que agradeço. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de dezembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Paulo, eu começo essa entrevista perguntando sobre o BRICS. O grupo discute a adoção de uma moeda comum que não seja o dólar para comercialização internacional. Como se daria essa substituição? Olha, essa discussão ainda está em andamento, vai progredir mais, eu espero, agora na presidência brasileira dos BRICS, que se dá no ano de 2025. A ideia seria criar um ativo de reserva que sirva de base para a ampliação das transações em moedas nacionais por parte dos BRICS. Essas transações já estão cada vez mais se dando em moedas nacionais, não só nos BRICS, mas até em outros grupos, por exemplo, no Sudeste Asiático, na ASEAN. Isso reflete uma intranquilidade dos países em relação ao dólar. O dólar foi usado como arma política pelos Estados Unidos em diversos momentos. Também não tem por que passar pelo dólar em todas as transações, dá para bypassar, reduzir custos. Então o processo de desdolarização que os americanos temem foi provocado por eles mesmos, mas já está em andamento. O Trump pode não gostar, os americanos em geral não gostam, mas é fruto de uma dinâmica que dificilmente será revertida. Agora, para que esse processo, aí entra a questão da moeda que você levantou, para que esse processo se consolide, se amplie, é preciso que exista uma moeda de reserva alternativa ao dólar. Por quê? Porque senão o sistema não permite que países registrem déficits e superávites persistentes ao longo do tempo. Porque onde é que ficam esses desequilíbrios? Como é que são depositados ou pagos, entende? Então não é uma moeda única isso que está sendo discutido, é uma moeda de referência que sirva para amparar um sistema baseado em moedas nacionais. Há muita confusão em torno do assunto, não é uma moeda tipo euro, não exige fusão dos bancos centrais, nada disso. Né? Os bancos centrais continuam, as moedas nacionais também. O que há é que no momento atual de geopolítico difícil, o dólar já não está sendo mais confiável, sobretudo para países que estão em confrontação com o Ocidente, Rússia, Irã, China também, né? Mas para nós também, entende? Porque nós sofremos as sanções que são aplicadas aos nossos parceiros. Se nós temos transações com o Irã, com a Rússia, com a China, e esses países são alvo de sanções, ou as entidades desses países, nós temos dificuldade de transacionar com eles, entende? Então, mesmo países como o Brasil, que não sofrem sanções primárias, têm interesse em levar adiante essa discussão. Em linhas gerais, então, quais seriam as vantagens e desvantagens de uma medida como essa? Desvantagens econômicas eu não vejo. Vantagens é de criar um sistema imune às sanções aplicadas recorrentemente pelos Estados Unidos e seus aliados. No fundo, é uma questão de soberania. Portanto, é uma questão crucial para qualquer país que se preze, né? E os BRICS são hoje no mundo, você sabe, né, uma força crescentemente importante, né? No âmbito do sul global, entre aspas, né, é a força mais proeminente, que está atraindo mais influência, mais atenção, né? Sobre o Banco de Compensações Internacionais, há um sistema desenvolvido pelo BIS. E de que forma esse sistema poderia ajudar nessa questão? O BIS é parte do sistema ocidental, mas ele, reconhecendo as deficiências do sistema de pagamentos existente hoje, que é o SWIFT, né, ele iniciou uma discussão de que se chama, salvo engano, M-Bridge, e chamou a China para participar. A China aceitou de bom grado,
Mas a notícia que eu tive recentemente é que diante das tensões crescentes e diante da informação de que esse Enbridge atenderia também alguns países dos BRICS, os ocidentais recuaram. Então eu pessoalmente não espero grande coisa dessa iniciativa do Banco para Compensações Internacionais, não. Quem pode dar uma alternativa são os países dos BRICS. Uma alternativa não só em termos monetários e no uso de moedas nacionais para transações, mas uma alternativa também, veja você, na construção de um sistema de pagamentos. Porque hoje você tem um sistema comandado pelo Ocidente em que se o país desagrada os Estados Unidos e os europeus, os bancos dele podem ser excluídos do sistema, podem não mais ser aceitos como participantes no sistema de pagamentos. Aí você vê um desastre para qualquer banco que tenha atuação internacional. Então nós estamos ficando fartos de vermos os Estados Unidos usarem o seu poder extraterritorialmente para punir, sancionar, discriminar aqueles países que não lhes agradam. Esse que é o cerne da questão. Entendeu? Por falar nisso, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou taxar em 100% produtos do BRICS que entrarem nos Estados Unidos se o grupo insistir nessa questão envolvendo a moeda de referência, enfim. O senhor avalia que é uma bravata? Como é que o senhor avalia essa questão? Bom, a verdade é que o Trump é muito propenso a bravatas, mas ele, ao falar isso, está refletindo uma preocupação do establishment americano. Os americanos não querem perder o privilégio que lhes confere serem emissores da principal moeda de liquidez internacional, entende? Esse é um privilégio que eles conquistaram no século XX, querem reter. O paradoxo é que o principal adversário do dólar são os Estados Unidos. Os americanos minaram a confiança no dólar ao usar o dólar como instrumento de sanção política, entende? Então, se os americanos quisessem preservar a confiança no dólar, teriam que evitar esse extremo. Nem mesmo as reservas dos países foram respeitadas pelo Ocidente, entende? Quando a Londres, quando a Inglaterra confisca as reservas de ouro da Venezuela que estão depositadas em Londres, quando os Estados Unidos lideram um movimento de confisco das reservas russas que estavam depositadas em dólar e euros, algo como 300 bilhões de dólares. Quando isso acontece, tudo pode acontecer, entende? Então você vê um país como a China, que tinha, antes dessa confusão, mais de $1 trilhão em títulos do Tesouro Americano, sem fazer alarde, como é do estilo deles, né? Foi desovando esses títulos, foi tirando esses títulos, comprando ouro, fazendo outras operações, para ficar menos vulneráveis à sanha de sanções que os americanos praticam, né? Mas essa ameaça do Trump pode atrapalhar de alguma forma essa intenção do BRICS? Ela tem um efeito ambíguo, porque por um lado ela desafia os nossos brios, né? Ela você não quer, mas nós somos países soberanos, nós não vamos... O que nós estamos dizendo? O que diz, por exemplo, o Putin? O BRICS não está trabalhando contra. Eu estive na Rússia num seminário que foi fechado pelo Putin, agora em novembro, sabe? Aí eu perguntei a ele na sessão final, me diga, qual é a sua opinião sobre essa questão da moeda de referência? Fiz a ele a pergunta que você me fez. Aí ele disse, olha, nós não somos contra o dólar, ele foi bem cauteloso. O dólar é que é contra nós, entende? Então os BRICS não estão querendo minar os Estados Unidos, entende? Não estão querendo destruir o dólar, que não vai ser possível, nem é do nosso interesse. É construir outro sistema paralelo, independente e imune às sanções. Os americanos não gostam? Tá bom, então ofereçam um sistema seguro, que não é mais o sistema ocidental não é mais seguro, pô. Esse que é o problema, entende? Agora, você perguntou, isso pode atrapalhar? Pode. Por quê? Porque em todos os países dos BRICS, inclusive aqui no Brasil, tem gente muito ligada aos Estados Unidos. Tem gente que se assusta com esse tipo de coisa também, entende? Então eu quero ver como é que o governo brasileiro vai reagir diante disso, porque na realidade o Brasil vinha liderando é exagero, mas vinha sendo um dos principais países ativos nessa discussão dentro dos BRICS. Inclusive o presidente Lula falou publicamente nisso desde da cúpula de Joanesburgo, na África do Sul, em 2023. Ele e o Putin são os líderes dos BRICS que com mais clareza têm formulado isso. Agora, por exemplo, na cúpula de Kazan, o Lula não pôde ir, mas leu um discurso online, né? Participou online, e no discurso ele diz assim, olha, agora é a hora
de introduzir, de criar um novo meio de pagamento que sirva a nossos países, que seja mais compatível com um sistema mundial multipolar. Você não pode ter um sistema monetário unipolar, baseado no dólar, num mundo que é cada vez mais multipolar, quer os americanos queiram ou não, quer os europeus queiram ou não, entende? Então, se o Lula fala isso repetidamente, se o Putin fala nisso ainda que com cautela, não tem por que recuar. Se recuar, vai ser uma grande decepção para mim e para muitos brasileiros que percebem a importância dessa temática. Vou te dizer uma coisa rapidamente. Nós temos um grupo de especialistas internacional que foi constituído na presidência russa, sabe? E um dos participantes desse grupo é o Jeffrey Sachs, famoso economista americano, que é defensor dessa ideia de alternativas ao dólar. Ele mandou um e-mail agora esses dias, como é que está a discussão dessa questão da moeda de referência na presidência brasileira? Você tem notícias? Ele disse, olha, eu vou estar em Brasília e vou conversar com pessoas amigas do governo para saber melhor. Aí faça eles sentir a importância desse assunto. Você veja que um economista do porte do Jeffrey Sachs está sabendo, está percebendo, está interessado que esse grupo de especialistas possa ajudar a presidência brasileira em 2025, como ajudou a presidência russa dos BRICS em 2024. Então, nós estamos engajados assim, intelectualmente no assunto. É possível, intelectualmente, está basicamente identificado, não digo identificado, mas a discussão avançou bastante, sabe, intelectualmente. Inclusive na presidência russa nesse ano que termina. Então, é questão mais de vontade política, sabe? Eu vejo, por exemplo, o Brasil. O que adiantou essa presidência brasileira do G20? Não é uma grande coisa, vamos ser francos aqui, né? Muita festa e pouco resultado. Agora tem a dos BRICS e tem a COP. A COP 25, né? Não me parece que vai ser... A COP 30. Desculpa, em 2025. É uma incógnita, vamos dizer assim. E os BRICS 2025 é uma oportunidade que tão cedo não volta. Sabe por quê? Porque o Brasil agora faz parte de um grupo maior, de 9 países. Então a presidência vai girar com mais lentidão. Quando o Brasil exercer de novo a presidência, vai ser daqui a muito tempo. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade agora e ter coragem, né? Os americanos não gostam de que os países busquem alternativas. Mas o que eles oferecem? Sermões, admoestações, ameaças. Onde é que está a cooperação real que os americanos oferecem aos países que eles querem que fiquem próximos a eles? Não vejo, né? Na sua visão, então, a implantação de uma moeda de referência seria um legado que o Brasil poderia deixar à frente do BRICS agora? Não diria isso, porque é muito ambicioso conseguir isso em 2025, sabe? Mas um legado que o Lula poderia deixar como presidente dos BRICS no próximo ano seria um avanço nítido da discussão. Como? Pegar a proposta russa de um sistema alternativo de pagamentos, sistema alternativo ao SWIFT, alternativo a esse que você levantou do BIS, do Banco de Compensações, e elaborar a proposta, arrematar e obter consenso em torno dela. Se não consenso, um grupo disposto a prosseguir, né? E, além disso, criar uma unidade de conta, que o primeiro passo para criar uma unidade de referência é criar uma unidade de conta. E essa ideia já está madura. É uma unidade de conta, seria uma cesta de moedas dos BRICS, outros países participantes, com os pesos refletindo a participação desses países no PIB do grupo, entende? Então, teria renminbi, teria real, teria rublo, etc., né? E seria uma unidade de conta que se converteria numa moeda de referência no momento apropriado. É um pouco como a URV e o real, mal comparando, sabe? O URV era uma unidade de conta que se converteu numa moeda plena, uma moeda que servia de reserva de valor, real, né? Reserva de valor, unidade de conta e meio de pagamento. Assim será se tudo correr bem, assim será com o BRICS, com a moeda BRICS, né? De referência. Se não em 2025, em que ano seria factível a implantação? Olha, eu estou ficando cada vez mais chinês. A gente tem que ter paciência estratégica, porque esses problemas são politicamente muito complicados. É difícil formar consenso dentro do grupo. Vou te dizer que eu estou tão, assim, impressionado com a dificuldade de formar consenso, que eu já estou evoluindo para uma proposta que eu estou tentando convencer as pessoas de que os BRICS podem avançar nas várias ideias com um subgrupo,
um subconjunto, não precisa participar todos. Uma base de voluntários que querem começar, começam, os outros vêm depois, entende? Então, se não for esse ano, por exemplo, vou dar um exemplo concreto, unidade de conta. São 9 países dos BRICS. O Egito não quer participar, a Índia não quer participar, então a gente faz uma unidade de conta com 7 moedas e depois Egito e Índia, no momento que eles julgarem conveniente, entram na sexta, entende? A gente acomoda mudando os pesos para incorporar esses 2 países. Porque se a gente continuar na nossa velha tradição arraigada de só decidir por consenso, e consenso entendido rigidamente como unanimidade, entende? Aí nós vamos ter muita dificuldade de avançar agora que o número de países é maior. O senhor esteve recentemente na Rússia e a guerra da Ucrânia. Existe alguma perspectiva de término da guerra a curto ou médio prazo do que o senhor viu lá, não? Olha, a Rússia está prevalecendo no campo de batalha, está ganhando terreno gradativa, mas firmemente. A Ucrânia fez um movimento arriscado para impressionar, para tentar quebrar a vitória russa com aquela ocupação de Kursk, de um pedaço do território russo, gastou suas melhores tropas lá e agora está cedendo terreno na linha de contato ali na parte oriental do país, né? A Rússia controla hoje não só a Crimeia, que era antigamente da Ucrânia, mas 4 províncias que ela já incorporou legalmente ao seu território, que são predominantemente, por larga margem, russófonas. Agora a guerra não... Qual é o problema? Vamos ver o Trump, né? A questão é a seguinte, será que o Trump consegue romper, quebrar esse gelo? Essa que é a questão. O que eu senti ouvindo o Putin falar sobre esse tema, em particular sobre o Trump, é uma expectativa, não declarada, mas nas entrelinhas, é uma expectativa de que, como novo presidente americano, se possa romper esse impasse. Porque, veja, o Trump chega lá sem a carga de ter feito toda essa bobajada que foi feita no governo Biden, que foi todo esse processo de desestabilização da Ucrânia, de tentativa de usar a Ucrânia para enfraquecer a Rússia. Ele pode dizer, olha, isso aqui era coisa do meu antecessor, um desastre, vamos acertar isso aí. A Ucrânia tem que ser território? Então tá bem, a Ucrânia já falou nisso, né? Um sintoma de que a guerra está indo muito mal para a Ucrânia é que o Zelensky recentemente admitiu ceder, pelo menos temporariamente, território que antes era da Ucrânia para a Rússia, né? Então a minha impressão é que os russos, com muita dificuldade, né? Porque a Ucrânia é ponta de lança de um bloco poderosíssimo que é a OTAN, né? Está recebendo milhões de armamentos, de dinheiro, até de apoio humano, técnico, né? Mísseis. Então, não é fácil para a Rússia, mas... Olha, eu estive em Moscou, estive em Sochi, 2 cidades nesse período. Você não nota sinais de guerra, prósperas, ativas, dinâmicas, sabe? População apoia o governo, apoia o Putin. Então a tentativa de derrubar o Putin rapidamente fracassou, né? Fracassou. A ideia de enfraquecer a Rússia fracassou. E os americanos combinaram essa tentativa de agredir a Rússia com agressões à China. Então uniu a Rússia e a China como nunca. Se isso é estratégia inteligente, me expliquem porque eu não entendi. Os americanos solaparam seus próprios interesses, sabe? Esse Biden foi um desastre em política externa, um desastre. Compara, por exemplo, com o Nixon. Você sabe que eu estava lendo recentemente um livro do Kissinger sobre o Nixon, e ele cita uma frase do Nixon em 1970, quando ele era presidente. O mundo é multipolar. O Nixon já conhecia essa realidade e percebeu. Os americanos tiveram seu momento unipolar quando a União Soviética entrou em contato e ainda estão vivendo como se estivessem no mundo unipolar. E acham que podem enfrentar a China, enfrentar a Rússia, fazer confusão aqui, fazer confusão lá e ganhar com isso. Estão perdendo. Não perdem tudo rapidamente, têm condições de reagir. O dólar, por exemplo, voltando à questão monetária, não vai desaparecer, não vai deixar de ser uma moeda muito importante por muito tempo, né, no mundo. Mas vai perder espaço, já está perdendo espaço de maneira muito clara. De uma forma prática,
com a chegada do Donald Trump, o senhor avalia que haverá uma retirada abrupta de suporte financeiro por parte dos Estados Unidos à Ucrânia? O Trump está fazendo ruídos nessa direção, né? A Ucrânia está numa dependência total desses aportes. A questão é se os americanos reduzem os aportes, não acredito que eliminem, suspendam totalmente. Se reduzem os aportes, os europeus têm que entrar. E os europeus estão muito mal acostumados a depender muito do dinheiro americano, das tropas americanas. Então não sei se eles poderão substituir o apoio americano rapidamente. Aliás, por que os europeus se meteram nessa, eu não entendo, né? Porque o que nós temos lá é uma guerra por procuração, uma guerra militar por procuração, com a Ucrânia sendo a ponta de lança, e uma guerra econômica dos Estados Unidos por procuração, com a Europa arcando com os ônus. A lógica disso eu não entendo. Os europeus também estão tendo uma política externa, a meu ver, desastrosa para os interesses deles, né? Eles não tinham interesse nessa confrontação. Isso é coisa dos americanos, dos neocons americanos, né? Que têm uma presença muito forte nos governos dos partidos democratas, né? O senhor esteve no FMI por muito tempo, como diretor. Há uma avaliação de que o FMI poderia facilitar as condições do pagamento da dívida da Argentina pelo fato do Donald Trump ter proximidade com o presidente Javier Milei. O senhor avalia que isso é factível ou não? Olha, o FMI é um organismo político, técnico e político, onde os Estados Unidos têm uma influência muito grande. Então não tenha dúvida de que sempre que há uma questão de resolver dar ou não apoio a um país, em que condições mais duras ou mais brandas, os Estados Unidos desempenham um papel diretamente através do seu diretor executivo, indiretamente através da influência que exercem sobre outros diretores executivos e sobre a administração. Então, se o Milei de fato impressiona positivamente o Trump, é possível, né? Tudo é possível, isso aí é possível, né? Tem uma proximidade ideológica. Mas repara o seguinte, o Trump não faz uma política, não fará uma política semelhante à que o Milei está fazendo na Argentina. O Milei faz uma política liberal na Argentina. O Trump vai fazer uma política nacionalista e desenvolvimentista. Então essa extrema-direita mundial, ela varia muito. Tem o Trump que faz uma coisa, o Milei que faz outra, tem a Europa com vários partidos de direita que são heterogêneos. Então, o fato do Milei ser de extrema-direita, como o Bolsonaro, e ficarem batendo palmas para o Trump, não garante uma sintonia. Mas no que diz respeito à FMI, eu suponho que o Milei será assim, bem sucedido, que o Trump olhará com bons olhos os pleitos da Argentina no FMI. Eu gostaria de lhe perguntar também sobre o anúncio do acordo formal entre União Europeia e Mercosul. Foi bastante celebrado pelo presidente Lula, ele participou de forma ativa disso. Quais são as possíveis vantagens para o Brasil e há risco de enfraquecimento, de uma retomada da política industrial no nosso país ou não? Essa pergunta, são duas perguntas. A primeira que você me fez é uma pergunta que eu sempre fiz. Há 2 anos que eu venho fazendo essa pergunta aos meus amigos e conhecidos no governo Lula. O que nós ganhamos com esse acordo? Você não vê. Porque acesso adicional para os nossos produtos industriais no mercado europeu, não. Pouquíssimo. Acesso adicional para a agropecuária, algum, mas modesto. O que a gente ganha? Porque o mercado onde nós somos competitivos, que é o mercado agrícola, os europeus administram com cotas e vai continuar sendo assim, cotas restritivas, entende? Então eu não vejo o que a gente ganha com o acordo. A outra pergunta era se contraria, sim, contraria a política de industrialização. Eu vou mais longe. Eu sugiro que, para fins de coerência de discurso, o governo Lula pare de falar em neo-industrialização e fale em neo-desindustrialização. Porque a médio e longo prazo, a remoção das tarifas sobre produtos industriais nas importações europeias no Brasil vai levar a um enfraquecimento da indústria. Fatalmente, entende? Empresas que poderiam produzir aqui com a barreira tarifária vão dizer, bom, não há mais tarifa, então eu vou importar, vou exportar para o Brasil. Pode haver, inclusive, desinvestimentos estrangeiros, você me entende?
Eu pessoalmente acho que essa negociação não foi bem conduzida, foi conduzida de maneira equivocada desde o começo. No governo Bolsonaro houve uma capitulação total os europeus. Os europeus nem acreditaram que conseguiram fechar o acordo naquelas circunstâncias. Chega o Lula, tem aquele acordo horrível, o que ele faz? Toma aquele acordo impossivelmente ruim como ponto de partida para os entendimentos com os europeus. O que ele conseguiu? Ele conseguiu controlar os estragos, fazendo ajustes nas várias partes que eram ruins para nós, principalmente em compras governamentais. Mas isso eu tentei explicar, não sei se fui claro, isso é apenas damage control, não é vantagem. Você tinha um capítulo do acordo desfavorável, vamos tentar torná-lo menos desfavorável. Vai celebrar isso? Você teve razão, o Lula teve um papel fundamental na conclusão desse acerto. O outro que teve também foi o alemão. Que o alemão queira, eu entendo, pela razão que eu acabei de explicar. Avanço no mercado industrial brasileiro. Que o Lula queira, eu não entendo. Ele chegou a dizer, para meu espanto, que o acordo não era... Ele não estava pensando só em vantagens de dinheiro, que era uma questão de terminar uma negociação que já se arrastava demais há mais de 20 anos. O que é isso? A gente termina uma negociação porque ela já está durando muito ou porque o acordo é vantajoso para nós ou porque não era possível obter um acordo vantajoso? Eu não entendo isso. A Austrália, engajada numa negociação semelhante com a União Europeia, disse, olha, os europeus não querem me dar vantagens apreciáveis, vamos parar. Não quer dizer nada. A Austrália é soberana. Não rompeu com a Europa, de jeito nenhum, mas não aceitou mais negociar nos termos de um acordo abrangente. Que era o que o Brasil tinha que ter feito. Agora nós estamos numa posição desconfortável. Sabe qual é a nossa posição hoje? Torcer para que países europeus que têm medo da nossa agricultura, França e alguns outros, constituam uma minoria de bloqueio e esse acordo morra. Nós estamos nas mãos dos outros, como se colônias ainda fôssemos. Então, para mim, isso tudo foi uma grande decepção e eu entendo que o governo queira celebrar, você acha que fez alguma coisa, mas não me convenceu. Estamos chegando perto do fim dessa entrevista. O governo se esforçou muito para aprovar o pacote fiscal no Congresso, agora no fim de 2024, e a estimativa é de uma economia de 327 bilhões nos próximos 6 anos. Ao mesmo tempo, há a questão envolvendo os juros, né? A descrença do mercado financeiro sobre o quão factível são essas medidas. Enfim, houve até um choque de juros do Banco Central e sinalizando que haverá novas altas de 1 ponto percentual nas 2 próximas reuniões. O patamar da Selic terminou 2024 em 12,25%, então a tendência é que na reunião de março chegue a 14,25%. Gostaria que o senhor comentasse essas questões. Bem, esse assunto é tão amplo quanto aqueles que nós estamos tratando até agora, mas vou tentar ser sintético. Você levantou 2 questões fundamentais, o pacote fiscal e o choque de juros. O que aconteceu? O governo, a área econômica do governo vinha lutando dentro do governo já há alguns meses para produzir um pacote de ajuste fiscal. Havia resistência dentro do governo. Então o pacote saiu menos agressivo, menos ambicioso do que a Fazenda queria. Chegou no dia do anúncio, o mercado foi surpreendido com a presença de medidas de alívio fiscal, notadamente a elevação do limite de isenção do imposto de renda. E o pacote foi mal recebido, né? Passaram-se algumas semanas, veio o Copom, uma pancada na taxa de juros. O que é isso? É o Copom dizendo, olha, eu sei que a parte fiscal ficou abaixo do esperado, mas olha, eu vou correr atrás do prejuízo e toma pancada no juro. Isso cria uma situação complexa, que é difícil de resumir rapidamente. Na tramitação no Congresso, tudo indica, se eu pude perceber bem, que houve uma erosão adicional do pacote. Por outro lado, você deve ter notado que não se falou mais no limite de isenção do imposto de renda. Então, o governo, o Congresso, tramitou a parte que agradava mais ao mercado e que tem até um custo social. Tanto que deputados do PT votaram contra o pacote, né? Então, você tem uma situação complicada que o governo está tentando resolver
com a ajuda relativa do Congresso, concentrando o foco no gasto. Agora, o Banco Central, francamente, eu acho que exagerou na dose. Não foi bom, sabe? Porque se esperava um ponto percentual, mas 2 pancadas adicionais, como você disse, nas 2 próximas reuniões, em cima de uma taxa de juros real já muito alta, me parece ruim do ponto de vista da economia, do ponto de vista das finanças do governo. O governo tem uma dívida alta, cujo custo é muito sensível à taxa Selic, né? E concentra a renda, entende? Quem é que ganha com esses juros altos? O governo perde, porque paga mais juros. E quem é que embolsa? Os ricos, super ricos e a classe média alta no Brasil. Concentra a renda, derruba a atividade e provoca essa insatisfação no setor produtivo. Por que você vai investir e correr risco no mercado se você pode sentar em cima da tesouraria, ganhando juros reais? Olha, se você comprar um título do Tesouro, IPCA Plus, IPCA mais 7,5 ou 7, digamos, com risco de crédito próximo de 0, entende? Liquidez, beleza. Onde é que no mundo isso existe? Então, esse paraíso do rentista, que é o Brasil, esse paraíso do super rico, isso acaba... Esse governo não veio aí para endossar isso, né? Na minha opinião, prometeu algo diferente. Colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Colocou o pobre no orçamento, mas agora estão querendo que tirá-lo. O pessoal não gostou muito desse negócio de pobre no orçamento e muito menos de rico no imposto de renda, né? Então o Brasil é um país difícil de governar e eu diria a você que a economia não foi tão mal nesses 2 anos iniciais do governo Lula. Pelo contrário, tem bons indicadores, né? Econômicos, sociais. Mas sabe quando tem uma turbulência financeira, como essa que nós tivemos agora em dezembro? Você tem 2 cenários. A turbulência se esgota em si mesma. O outro, que é mais preocupante, é quando ela contamina o setor real e derruba a economia. Eu estou na expectativa sincera de que seja possível, acho que é possível, que ela fique contida nos mercados e seja debelada. O Banco Central elevou a taxa de juros, entrou vendendo dólares, o Tesouro está trabalhando, a Fazenda está trabalhando junto ao Congresso para fazer o pacote fiscal andar. Então a área econômica do governo parece bem consciente do desafio, né? E vamos ver se ela consegue superar essa turbulência sem danificar a recuperação que está em andamento. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Olha, foi um prazer estar aqui. Você levantou temas muito difíceis. Eu procurei ser sintético, mas vamos ver se foi eficaz. Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 20 de dezembro de 2024. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.